E vem conferir a crítica do anime Tojima's Want to Be a Kamen Rider. E eu acabei de assistir um anime da temporada de outubro de 2025, chamado Tojima's Want to Be a Kamen Rider. Anime que tem 12 episódios, mas ele é a metade da temporada, porque em algum momento do ano de 2026 eles vão lançar a segunda. Porque é o que os animes chamam de core, né? Quando você divide em mais de uma parte. E aqui, eu até pensei, eu vou deixar para ver depois esse anime quando ele se encerrar. Mas a segunda temporada vai lançar em algum momento de 2026. Ele não tem uma data ainda. Então eu pensei, se os próprios criadores pensaram em dividir o anime dessa forma, então eles acreditam que esse primeiro arco se encerrou. Se eles acreditam nisso, eu posso trazer a crítica dele aqui. Bom, primeiro sobre o que é Tojima Want to Be a Kamen Rider. Ele é a história de um menino chamado Tojima, que ele sempre assistiu Kamen Rider, e aí a partir daí o sonho dele foi se tornar um Kamen Rider. Em todas as brincadeiras que ele sempre fez na escola, ele sempre foi um Kamen Rider. Logo depois disso, ele treina o seu corpo para ele poder fazer isso, até que ele tem uma decepção durante a escola que faz ele largar esse sonho. Só que quando ele está na vida adulta, ele percebe que os Kamen Riders podem realmente existir com aliens chegando na Terra. E aí ele decide realmente colocar a roupa de um Kamen Rider e aí tentar salvar o mundo desses vilões, gangsters, aliens, o que aparecer. Bom, a ideia do anime é muito boa, porque realmente todo mundo que cresceu assistindo Kamen Rider ou qualquer anime sempre falou, brincou falando, eu quero ser esse personagem. Na minha geração, o Kamen Rider não era mais tão chamativo, mas para mim o Power Ranger era muito chamativo, assim como outros animes que passavam na época. E o Power Rangers, para quem era da minha geração, sempre brincava. Eu quero ser o Ranger tal, quero ser o Ranger de tal cor. Mesma coisa do Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo, quando você brincava falando qual casa você era dentro do anime. Então, as gerações mudam, mas essa ideia continua se permanecendo forte. Então, ver essa ideia me chamou muito a atenção, porque realmente toda criança já brincou de algum tokusatsu, seja de Power Rangers, Kamen Riders, Jaspion, Jiraiya. Então, eu pensei, que legal, a ideia é boa. Realmente, e se aquela criança que sempre brincou daquilo, se tivesse uma chance de viver aquilo na vida real? Chamou atenção. Outro fator que chamou muito minha atenção são animes baseados em tokusatsu. Não animes de robô gigante como é o Gundam, por exemplo, que é o maior de todos, ou o Neon Genesis Evangelion, o Gurren Lagann, o Gargantua. Eu tô falando desse tipo de anime. Eu tô falando de animes de tokusatsu. E por que eles chamam tanto a minha atenção? Porque eu vejo que a geração que cresceu assistindo Tokusatsu, seja esse que eu mencionei, ou até um pouco mais para frente, hoje elas estão nos estúdios. E a partir daí, elas estão trabalhando com essa ideia. Então você vê que isso não é aquela ideia geral, aquela ideia clichê de vamos pegar só os personagens do Tokusatsu e vamos transformar eles em anime. Não, são pessoas que cresceram nessa época, tiveram ideias e a partir daí trouxeram animes, como aquele anime que tem clichê aqui no canal, que fala sobre como um vilão quer destruir os Rangers, mostrando os Rangers de uma forma ruim. Também tem aquele anime que envolve o Ranger vermelho se apaixonando pela principal vilã dele. Tem outros animes que saíram recentemente. Tem aquele que envolve o Ranger que vai para o Isekai. Então tá tendo muitos animes que estão brincando com esse conceito dos tokusatsus. Isso eu acho muito interessante. Agora, ser interessante é uma coisa. A execução ser boa é completamente diferente. E Tojima, Want to Be a Kamen Rider, não é bom. Talvez se você for muito fã de Kamen Rider, ele funcione para você de forma diferente. Porque eles acabam trabalhando esse anime de uma forma onde eles juntam Kamen Riders de gerações diferentes. E também de personagens que não eram do núcleo principal, pelo que eu entendi. Então, pode ser que para você já é muito interessante isso. Para mim, que não acompanhou Kamen Rider, acabou sendo mais o anime em si. E ele não funcionou para mim. Ele é um anime que não funciona de maneira nenhuma. Ele é um anime que tem coisas boas, tem ideias boas, tem momentos que são engraçados, tem momentos que são divertidos, mas ele não funcionou. É um anime de mediano para baixo. Porque o primeiro fator que eu vi no trailer que chamou a atenção foi a estética.
Porque você vê que eles dão uma estética muito mais forte para os personagens, muito menos aquela animação que lança hoje em dia, que é uma animação que usa muito mais a estética limpa para poder falar com o público de hoje, e é algo mais pesado. Isso funciona bem por dois motivos. Primeiro, porque ele remete muito mais a anime dos anos 90, 80, que é uma época onde os tokusatsu faziam muito sucesso. Outro fator é que os personagens são adultos. Então você também tem que ter um fator um pouco ridículo no que eles estão fazendo ali. Então, esteticamente, o anime chama atenção. Eu gosto da estética, eu gosto dos traços mais fortes, até os traços que dão destaque para os personagens, porque isso também ajuda muito quem está assistindo a sentir essa ideia de, olha, são adultos fazendo isso. Mas quando você pensa como um todo, a parte da ação, por exemplo, não funciona. Eu acho a ação repetitiva, eu acho a ação pouco inventiva, eu acho a ação, ela não consegue trazer o que o anime deveria trazer, que é trazer grandes sequências de ação, como eles prometem. Inclusive, isso é algo que eles podiam trabalhar, que é ou ir pro lado galhofa, que seria você pegar o conceito já existente de como os Kamen Riders, os Tokusatsu são vistos de um pouco mais galhofas, e utilizar no anime de forma como uma piada, ou pegar aquilo que os live action, que os Tokusatsu não conseguiam fazer, e transformar aquilo em grande animação. Eu acho que eles não fazem nenhum nem outro, eles ficam no meio do caminho. Eles ficam no meio do caminho porque eu acho que eles não tinham dinheiro suficiente para transformar aquela sequência de ação em grandiosas. Então, é um anime de ação de Tokusatsu que não funciona muito bem. É um anime de ação Tokusatsu que você pensa que a ação não traz nada. Então, esse que eu acho que é esse o primeiro problema. A animação é completamente ruim? Não. Ela é uma animação que ela funciona, ela traz uma boa ambientação do momento que eles estão vivendo históricos, em relação ao tempo mesmo, mas acho que a ação é um problema. O mesmo vale para algumas, como a animação tenta mudar um pouco de gênero, porque essa estética um pouco mais pesada prejudica muito o humor. O anime tenta ter um humor, como por exemplo, quando eles se trocam para ser um tokusatsu. O Tojima só coloca uma máscara, outra menina ela troca a roupa no meio do público. Isso é uma piada recorrente, que ela não é uma ideia ruim, mas a estética quebra a piada porque ela não consegue deixar ela engraçada. Então a estética tem esse ponto. Por um lado, a estética ela é bonita para as ideias que ele querem trazer. Gosto de como dá um certo ridículo, mas por outro lado, a ação e a comédia não funcionam. Então isso acaba sendo um problema. O mesmo vale para a história. A história tem um potencial gigantesco. Você vê como ela não é uma história ruim. Você vê que ela poderia levar para algumas ideias de até criticar como o sonho infantil é muito mais interessante do que quando a gente se torna adulto. Porque quando a gente é criança, a gente imagina que tudo que a gente quer, a gente vai conseguir fazer. Eu sei que isso é um sonho infantil. Você acha que você pode ser um astronauta, um super-herói, e isso acaba fazendo um sonho infantil ser mais rico. E aí, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo como é que o mundo é, a gente vai ficando cada vez mais triste. E eles poderiam trabalhar isso muito bem, algo que eles não trabalham. Na verdade, a história ela começa e não trabalhar isso. Só que parece que em certo ponto eles largam essa ideia e focam mais na ideia de realmente vamos fazer referências a Kamen Rider. Por isso que eu falo que se você é muito fã de Kamen Rider, cresceu nessa época, esse anime vai ser muito interessante para você. Então, a curiosidade de saber a sua opinião, porque eu acho que ver aqueles personagens de certa forma de volta deve ser muito bom. Agora, para mim, que não vi isso, fica só uma história que parece que é só referências jogada. É só referências que não levam a nada. Tudo bem, tem algumas mensagens que eles tentam trabalhar, da criação do irmão por outro irmão, da ideia de que você ir perdendo os sonhos quando você vai crescendo, mas parece que se perde no meio do caminho. Parece que a mensagem está lá, e ela não é tão bem trabalhada como ela poderia ser. Como um dos principais gangsters, que é ser um vilão aqui. Quando você para pensar na história dele, é uma história muito parecida. Ele poderia ser muito o protagonista, porque os dois, de certa forma, tiveram um trauma de infância, só que um foi pro lado do vilão e o outro foi pro lado do herói. Quando você pensa nisso, é outra ideia muito boa. Só que o anime não consegue trabalhar suas principais ideias. Claro, alguém pode falar, mas vai ter mais episódios? Vai. Mas já que ele terminou esse primeiro arco, eu esperava que tivesse uma luz para onde eles fossem trazer. Então isso também acaba sendo um problema para mim. É uma história ruim? Não acho. É uma história coerente no que ela entrega. Faz boas referências? Faz. Ela consegue trazer o personagem, fazer com que o núcleo principal se ligue bem? Sim. Mas a mensagem não é bem trabalhada. Para mim, eu vejo esse anime como um anime vazio nas suas ideias e como ele tenta trabalhar elas ao longo da obra. E aí no final você tem uma trilha sonora que também é completamente genérica, então é bom falar isso porque quando você pensa em Kamen Rider, quando você pensa em Tokusatsu, você pensa em grandes trilhas que marcaram. Realmente para todo mundo marcou. E aqui eles nem se esforçaram. Acho que esse é um problema de que você faz um anime que tenta ser sério e galhofa ao mesmo tempo. Por que eu cheguei nesse ponto da trilha sonora?
Você vai fazer algo mais sério ou algo mais brincando com esse universo? Então eu acho que isso é um problema. Um anime que eu acho que... Por isso que eu falo que ele é mediano. Porque para todo ponto positivo, eu consigo facilmente encontrar um contraponto negativo que é tão forte ou superior ao positivo. E eu acho que um dos grandes problemas dessa obra é que ele tem uma boa ideia, mas na execução ele não sabia para qual caminho ele queria ir. Se ele queria fazer uma sátira, uma homenagem ao Tokusatsu, ou pegar aquele conceito e transformar algo mais sério. E no meio do caminho, tudo acabou ficando meia boca. Concluindo, Tojima Want to Be a Kamen Rider é um anime que tinha um potencial de ser bem melhor do que ele foi. No fim, foi o que eu falei no final do vídeo. Ele é um anime que ele não sabe o que ele quer ser, e não sabendo o que ele quer ser, ele ficou no meio do caminho entregando um anime de mediano para baixo. E por isso que eu fecho Tojima-san Want to Be a Kamen Rider com uma nota 5 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do anime Tojima Want to Be a Kamen Rider? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.